De vez em quando eu recebo umas imagens, umas coisas assim no meu inbox, lá no Instagram, que eu fico assim meio chocado de primeiro ponto, né? Eu queria dividir essa daqui com vocês, sabe? Porque vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês conseguem ver o que eu vi de primeira ou se eu preciso de algum tipo de tratamento psiquiátrico. Essa aqui foi uma mensagem no Threads e foi super interessante porque tem tudo a ver com uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado. Queria trazer com vocês uma discussão para responder também essa pergunta da querida, né? Que ela manda assim, a Carol. Sempre tive curiosidade de entender por que a pele dos idosos fica assim. E aí ela puxa a pele da avó dela, né? Ou do vô, e enfim, de uma pessoa mais idosa. E essa pele, ela deforma muito e não volta, né? Com aquele aspecto mais fino, marcado e diferente. Quanto mais observo, mais me chama atenção e me faz pensar no que acontece com o tempo. Agora me diz, vocês também já pararam para pensar nisso ou nunca deram muita bola? Basicamente, assim, isso aqui foi o Império Romano durante muito tempo na pós-graduação, né? E também eu trabalho com isso hoje em dia, porque eu trabalho com fotoproteção bastante hoje em dia. Então eu queria falar um pouquinho e explicar para Carol e para todas vocês sobre essa situação, por que a pele fica assim, né? E aí eu trouxe vários estudos, obviamente, para a gente discutir aqui, para a gente conversar, né? Então, bora lá? Vamos primeiro entender pele, né? Eu acho que eu queria mostrar para vocês, primeiro um esqueminha bem bonitinho, para vocês entenderem que a gente tem a epiderme e a derme. A epiderme, geralmente, ela é composta por células que são chamadas de queratinócitos, é onde também a gente tem melanócito, que produz a melanina, e a gente tem a derme, que tem os nossos fibroblastos, que produzem elastina e colágeno, que são fibras de proteína que vão ser responsáveis para dar a nossa, o que a gente chama de características físico-mecânicas da pele, ou seja, como a pele vai se deformar frente a estresse. Então você já consegue entender que, muito provavelmente, para a pele estar daquele jeito ali, as alterações vão ser especialmente na derme, mas não só lá. A gente tem que pensar também que a gente vai ter uma coisa que se chama células senescentes, que são células senis, células velhas, envelhecidas. Ah, Vitor, mas a pele ela não vai se renovando? A epiderme se renova. Só que mesmo na epiderme, algumas células elas ficam ali meio que falhas e elas atrapalham esse processo de renovação. Quando a gente tem um processo de envelhecimento, né, e esse envelhecimento ele pode ser tanto nosso, intrínseco, e geralmente alguns tipos de pele, como peles que são com fototipos mais baixos, mais brancas, geralmente elas acabam envelhecendo mais rapidamente, elas acabam perdendo mais colágeno e elastina, mas não é só perder. Eu vou tentar mostrar para vocês que muitas vezes não é só sobre a quantidade, mas é a qualidade do colágeno que a gente tem. E isso leva também a uma forma como se a pele ela perdesse essa capacidade de se deformar e voltar para o lugar dela. Ela já fica completamente deformada e aí quando você vai deformar ela, ela demora mais tempo para voltar para o espaço que ela estava ocupando. É importante para vocês notarem também que vocês conseguem ver que a epiderme fica mais fina e a gente perde o que a gente chama dessa junção derme-epiderme, né? As papilas. As papilas elas vão perdendo a sua função, na verdade elas vão perdendo a sua forma. E por que a gente tem papila? Para aumentar a troca entre a derme e a epiderme. A epiderme não tem sangue, né? Não é vascularizada. Então ela precisa que os nutrientes do corpo cheguem até ela de alguma forma. E aí a gente tem vascularização na derme e os nutrientes vão chegando até a epiderme por conta também dessa troca que tem entre a derme e a epiderme com esse aumento de área superficial com as papilas. Interessante, falei aqui, dei uma observação rápida para vocês verem, e entre coisas que podem afetar a qualidade do nosso envelhecimento, né? Essa coisa pode ser mais drástica ou não, de acordo com a nossa nutrição, fatores genéticos, a radiação solar, radiação em geral, poluição e estresse. Então tudo isso, gente, vai estar aí o que a gente chama desde coisas intrínsecas, que vão ser nossos fatores genéticos, como fatores externos que podem influenciar os nossos fatores genéticos, com a epigenética, por exemplo. Tem um vídeo aqui que eu explico a epigenética para vocês, que é sobre o creme da Eucerin, creme que modula o DNA. Vai lá dar uma olhada, tem uma coisa bem interessante que eu falo lá sobre esse creme, explico para vocês o que é epigenética e tudo mais. Vamos pensar uma coisa assim, de todas essas coisas, né, nutrição, poluição, estresse,
o que a gente está mais colocado assim, né? O que mais afeta a gente, além do estresse, obviamente, porque somos todas proletárias e precisamos ir trabalhar, acordar cedo, pegar a lotação e ir trabalhar. Tadinha, que barra! Qual que é o ponto, né? O ponto aqui já é, obviamente, a radiação solar. A radiação solar é um dos efeitos mais fortes, especialmente para a população brasileira, porque é um país tropical, é um país com alto índice UV o ano todo, então a gente tem uma grande incidência de radiação solar e por isso que é importante a proteção solar, não só com protetor, tá? Protetor solar, né? O creme, bastão, whatever. Depois a gente pode fazer um vídeo só para explicar as diferenças para vocês e por que eu não gosto muitas vezes de bastão ou de pó. A gente tem ali uma das formas de proteção. Você pode se proteger com chapéu, você pode se proteger com óculos escuros, nessa região aqui. Você pode se proteger com roupas, você pode se proteger não se expondo ao sol. Lembra que, ok, vai vir uma quantidade por reflexão muitas vezes, mas é menos do que a questão direta. Esse é um ponto, né? A gente tem que separar a nossa radiação solar em diferentes áreas. A gente tem UVB, a gente tem UVA. E por que a gente separa? Porque é como se a gente tivesse pacotinho de energia vindo do Sol e cada pacotinho de energia ele tem um RG. Ele tem uma forma de interagir com as nossas moléculas. E eles alguns conseguem penetrar mais, alguns conseguem penetrar menos. Pensa assim, pensa que o UVA ele tem um acesso VIP à nossa pele, consegue chegar até a derme. Já o VB, ele vai ficar mais ali na epiderme, né? Ele tem um acesso mais restrito, porque ele é muito energético, sabe assim? Então ele gosta de chegar, ele vai chegar e vai ficar parado já ali no começo, tá? Quando a gente fala de UVB, a gente vai ter essa radiação alterando algumas bases do nosso DNA, que vão ser, obviamente, corrigidas. O nosso DNA tem forma de corrigir isso, mas imagina, né? A quantidade de fóton que chega num verão para você, querido, a quantidade de coisa que você vai fazer de mutação. E mesmo protegida você vai ter, tá? Mesmo protegida você pode ter isso aqui. A questão é que protegida você vai ter muito menos. E aí o seu organismo consegue reparar. Se você não está protegida, vai ser um monte. Aí temos problema. Isso não é legal, isso pode levar à propagação de mutação e pode levar a câncer de pele no futuro. É mais por um dano acumulado mesmo, tá? É por isso que assim, tomei o sol, não peguei câncer de pele. Porque não é Covid, anjo. Entendeu? Não é hantavírus, é mutação. Não funciona assim. O bebê também aumenta o nosso estresse oxidativo, tá? Mas o negócio é que quem aumenta o estresse oxidativo por um caramba é o UVA. O UVA ele vai aumentar muito o estresse oxidativo e esse estresse oxidativo pode levar a danos do DNA, mas não só isso, ele pode afetar outras coisas, como por exemplo, aumentar a expressão de algumas proteínas que se chamam metaloproteinases. Essas metaloproteinases, elas são loucas para destruir colágeno, destruir elastina. E aí, minha filha, aí vem um efeito cascata horroroso. Por quê? Radical livre, geralmente, né, a gente vai começar ali com a formação interagindo água, oxigênio, e esses radicais que vão ser formados, basicamente é como se a gente jogasse a energia que vem do Sol para a água, para o oxigênio, né? Vai ter essa transformação em essas várias coisas que são moléculas que são muito reativas e elas começam um efeito cascata no nosso corpo. Vai afetar lipídio, vai afetar, peraí, não estou conseguindo ver aqui, a DNA, vai afetar proteína, vai até um dano do nosso tecido. E no caso aqui a gente está falando da derme. Então a gente está levando a um estresse oxidativo na derme. Então é isso que vai acontecer ali quando a gente tem o nosso processo de envelhecimento extrínseco. E no intrínseco, gente, é fácil da gente entender que conforme a gente vai ficando mais velho, né, intrínseco é a nossa questão do nosso corpo. O nosso corpo vai conseguindo cada vez menos reparar os danos que a gente tem, não só no DNA, mas imagina, tem um colágeno ali e aí a gente acabou tendo uma glicação porque eu tenho um açúcar alto no sangue, eu tenho um pré-diabetes, um efeito ali, então glicou um pouco, aí o corpo consegue, né? Mas você vai dando essa ação repetida, até que seu corpo não consegue em alguns momentos, aí você vai perdendo mesmo, seu corpo vai perdendo a capacidade de se auto-regenerar, né? De se auto-arrumar de certa forma. E aí que vem o ponto, você vai envelhecendo e esse envelhecimento vai fazendo com que essa matriz de colágeno e elastina
vai ficando cada vez mais frouxa. E aí o importante é vocês saberem que, por exemplo, o colágeno que você produz aos 5 anos de idade não vai ser o mesmo que você vai ter aos 65 anos. Ele vai ser remodelado. Então é importante que vocês tenham isso em mente para vocês saberem que pele não é uma coisa estática. É uma coisa que está a todo momento se remodelando. Então fica fácil da gente entender por que no envelhecimento isso vai acontecer, né? Você vai perdendo essa capacidade de remodelação do seu próprio tecido. Isso é envelhecimento. E quando você tem photoaging, quando você tem estresse, quando você tem diabetes, você leva a glicação, posso fazer um vídeo só sobre glicação para vocês aqui. Quando vocês têm todas essas situações, você acaba fazendo com que é como se esse efeito fosse muito mais estourado, fosse mais forte, sabe? Então ele vai acontecer de uma forma mais forte mesmo. Aí tem uma coisa, né, que eu falei para vocês, a metaloproteinase, né? E eu trouxe até aqui para vocês uma imagem, né, que hoje em dia, uma das coisas que está se procurando na cosmética são inibidores de metaloproteinases. Basicamente, os metaloproteinases vão degradar colágeno e aí faz com que a pele ela vai ficando com formação de rugas mesmo, né? Então vai formando as rugas e tudo mais. E como vai sendo muito agressivo, ela vai ficando cada vez mais enrugada. É muito fácil da gente ver, eu até esqueci de fazer aqui nos slides, mas eu posso colocar uma foto aqui para vocês verem do envelhecimento de caminhoneiros, por exemplo, né? Que de um lado toma mais sol do que de outro. Isso é clássico na dermatologia, que você consegue ver que o lado que toma mais sol envelhece de uma forma mais agressiva e aí tem esse aspecto mais agressivo de envelhecimento. Eu trouxe para vocês verem aqui uma foto mais bonitinha. Isso aqui eu acho que nem é pele de humano, tá? Não tá com cara de pele de humano, deve ser pele de camundongo, porque geralmente é como feitos os estudos mais antigamente, né? Mas só para vocês verem aqui, ó, como que é a junção da epiderme com a derme para uma pele nova, uma pele antiga, como a epiderme ela é mais grossa, como as fibras colágenas, elas são diferentes na organização. Então você tem uma diferença. Uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava no doutorado, mas que eu fiz também no meu pós-doc aqui, trabalhando, nos dois pós-docs na verdade, né? Eu usava uma coisa que se chama Laser Scan Microscopy, ou pode ser pensado como confocal em vivo, que é nada mais do que um microscópio que eu consigo botar na pele da pessoa e eu consigo chegar até o colágeno. Eu consigo ver todas as camadas da pele e tudo mais, eu consigo analisar, eu posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem, gente, é maravilhoso, eu amo trabalhar com isso. Esse artigo aqui que eu acho maravilhoso, que é de uma italiana, a Longo, a Caterina e do Giovanni Pellacani, que eles são basicamente a referência assim, do que tem de confocal hoje em dia, né? E eles mostram como que é a diferença do colágeno de acordo com idades ou fotoenvelhecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Isso aqui é a fibra de colágeno de uma pessoa nova, né? Vocês conseguem ver que ela tá bem esticadinha, bem bonitinha, né? Esse tipo de aparelho a gente não consegue diferenciar colágeno e elastina. Tem um outro aparelho que é o Multifoton, eu trabalho com ele também, e a gente consegue separar o que é colágeno e elastina. Ele é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil de usar, e bem mais caro, então um pouco mais complicado, né? Um aparelho desse chega a custar 250 mil euros. Esse aqui, nessa época, 2013, devia estar custando em torno de uns 100 a 120 mil euros. Hoje ele é bem mais barato. Como vocês podem ver, o que a gente consegue ver para a formação aqui do colágeno, ó, ele tá bem esticadinho quando é novinho, tá vendo? Ó? Isso aqui são onde a gente tem os folículos, tá uma gracinha. Conforme você vai envelhecendo, você perde um pouco a densidade do colágeno. Esse colágeno ele começa a se agregar. Você está vendo, ó, onde tem esse azul aqui, ó, tem essas agregações. E ele começa a perder um pouco essa definição dele, né? Na hora que ele agrega demais. E aí, essa hora que ele agrega demais, ele perde o que a gente chama de reflectância. E por isso que a gente não consegue ver aqui, né, essa cara. Ele perde um pouco a estrutura dele. Isso aqui é um processo de envelhecimento. Então, isso aqui você está formando as rugas. Quando você tem um fotoenvelhecimento, um envelhecimento muito forte, você fala assim, nossa, mas eu estou vendo de novo fibras. Mas olha essas fibras aqui e olha essas daqui. Essas daqui, elas perdem completamente a estrutura do que é um colágeno funcional. Então, não é que você não tem colágeno no fotoenvelhecimento ou mesmo no envelhecimento. Você tem colágeno, mas o colágeno perde a estrutura e a funcionalidade dele. E por isso que a pele fica daquele jeito, né, meio complicada e responde de uma forma difícil quando você coloca um estresse, ó. Então, a minha pele de uma pessoa nova, tenho 22 anos, obviamente, né, sou um twink. A hora que eu peço, já puxo, ó, ela volta. E tem outro ponto, essa região aqui, ó, ela é uma região muito exposta ao sol.
Geralmente, quando a gente vai fazer estudos de fotoenvelhecimento, é muito comum que a gente use essa região versus essa região. Essa região é muito exposta e essa não é tão exposta. E por isso que a gente tem, então, uma diferença em como que a gente tem a qualidade, né, dessas fibras na pele. Aí tem esse outro trabalho aqui que mostra como que é, usando esse mesmo aparelho, tá? Como que ficam as papilas, né? Esses aparelhos, geralmente, né, quando a gente tem microscopia, ela é cortada assim, né? Nesse tipo de corte, que eu vou colocar aqui para vocês verem. E esse outro aparelho faz as cortes assim, ó, tá? Então você não vai ver a papila como o desenho que eu mostrei antes, que é assim, serrilhadinho. Você vai ver nesse aparelho como bolinhas. Então eu espero ver essas bolinhas quando eu chego na junção derma-epiderme. E aí acontece que quando você vai ficando mais velho, você vai envelhecendo, essas bolinhas vão perdendo tanto a densidade de bolinhas que você vê, quanto a qualidade. Então elas vão ficando mais bolinhas, elas vão formando gota, elas vão se afrouxando. E quando você tem um fotoenvelhecimento, você perde muito. Então, ó, vou dar uma mostrada aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, é quando você tem, tá vendo, ó, muita, tá tudo redondinho, bonitinho. Às vezes não tá tão redondo porque tem tanta que uma compacta a outra, mas tá lindinho, tá vendo? Vai perdendo a densidade e vai perdendo a forma. Olha aqui nesse aspecto. Isso aqui é um fotoenvelhecimento bem acelerado, que você vê que fica meio troncha, fica meio desbeiçado. Isso aqui é o que a gente chama de papila policíclica. Elas se juntam e elas formam isso. Aí olha quem que é autor desse artigo, gente. Dizem que ele é bonito. Esse trabalho, inclusive, né, durante o doutorado que eu trabalhei aqui, foram com homens. E a gente trabalhou com homens de 18 a 40 anos e a gente separou em grupos que se usavam ou não fotoprotetores. E uma coisa muito interessante que eu cheguei foi nesse gráfico de piroca aqui, ó. Eu acho maravilhoso esse gráfico, né? Enfim, o que isso está mostrando para mim? Vermelho é todo mundo que não usa fotoprotetor. Azul é quem usa fotoprotetor, independente da idade. Quando a gente separa, faz esse tipo de coisa que a gente mostra aqui, que é o que a gente chama de PCA, esse tipo de análise estatística vai separar de acordo com a variância, ou seja, o tanto que varia os nossos resultados e tudo mais, você pode determinar pelo que você quer, mas enfim, eu fiz por isso. E aí aqui a gente consegue ver que esse grupo B, né, que esse grupo aqui que está de fotoproteção, o azulzinho, ele tem uma qualidade da pele, que eu avaliei todos os parâmetros da pele. A qualidade da pele era muito diferente, ou seja, ia muito para um componente muito bom, independente da idade. Já aqui, que a gente tem esses outros dois grupos, a gente tem um grupo já com a pele bem mais marcada, quanto mais para cima vai, mais ficando imagina que assim, ó, mais para cá e mais para cá, pior vai sendo a pele. Então a gente consegue ver que para pessoas mais novas, é como se fosse ainda uma coisa linear, que vai depender da pessoa, né? Até uns 25, 26 anos. Acima disso, você já tem um grupo mais homogêneo, que aí você já tem um fator de idade e de dano acumulado muito mais forte. Eu acho que esse aqui é um dos papers que eu mais gosto do meu doutorado. Acho uma gracinha. Um ponto que eu acho legal para falar para vocês, que eu falei de características físico-mecânicas, propriedade viscoelástica na pele, a gente pode chamar de vários nomes bonitos, mas nada mais é do que essa capacidade da pele se deformar e voltar para o comum. E a gente usa um aparelhinho, sabe quando você vê e fala assim, a ruga diminuiu, a elasticidade melhorou 70%, uma coisa assim, nos cremes? É usando esse aparelho que chama cutometer, tá? Vai ter outros nomes também, reviscometer, mas o mais famoso é o cutometer. A gente tem um aparelho que faz uma sucção da pele e solta. E ele vai fazer isso várias vezes. E vai dar uma curva parecida com isso aqui pra gente, né? Que vai ser acumulativa, depois eu mostro pra vocês a acumulativa. Mas o que acontece? A gente vai ter uma curva bem rápida de deformação, porque tá puxando, e vai soltar. Você vê que não solta totalmente? Isso acontece por quê? A nossa pele tem elastina e colágeno. Quando a gente puxa, a gente vai ter, então, a elastina dando essa capacidade da pele deformar, e aí o colágeno começa a segurar aqui e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, vou segurar. E aí ele segura. Só que aí, a hora que você solta, o colágeno ainda não vai soltar tudo de uma vez, porque se você soltar tudo de uma vez, a pele ela pode se agredir e tudo mais, e pode ser uma coisa não muito bacana para a pele, né? Pode agredir a pele e tudo mais. Então, o colágeno vai soltando aos poucos e você tem, então, uma curva que ela não é completamente voltando. Então, a pele vai voltando conforme um tempo, ela depende de um tempo, tá? Se esse tempo é muito longo, isso quer dizer que você é mais velho. Se você tempo é mais curto, você é mais jovem. Veja aqui ó, o que acontece. O que acontece é basicamente isso. Na pele mais nova, a gente tem então uma alta, você consegue deformar mais, mas ó, volta muito rápido, tá vendo? Ó?
Isso é meio cumulativo porque você está dando vários estresses ao mesmo tempo. Na pele mais antiga, né, de pessoas mais velhas, você tem então, especialmente com photoaging, gente, essa curva aqui vai ser super curtinha aqui, porque ela não vai voltar muito rápido. Então você já vai pegar ela no meio do caminho e sugar de novo, tá vendo? Então a pele não vai voltando e você já vai sugando ela no meio do caminho de novo. Muito difícil falar assim, melhorou 70% de rugas e da elasticidade da pele. Em que aspecto? Em que tipo de pele inicial? Então por isso que é legal quando eu vou trazer isso para vocês aqui, para vocês também terem essa noção crítica do claim cosmético. De que se eu pego e eu melhoro 70% com relação a essa pele aqui, você fez, ó, muito, tá? Bastante. Essas avaliações, elas são muito importantes. Então eu espero que eu consiga chegar aqui numa resposta para vocês de que basicamente o que está acontecendo na sua pele é uma junção de alterações bioquímicas e metabólicas que causam alterações na estrutura de como a sua pele vai responder ao estresse que você está dando ao puxar a pele, geralmente relacionado com fibras de colágeno e elastina, mas não só isso, você perde a estrutura da pele, ela perde um pouco a estrutura dela, as células ficam mais senescentes, o processo de renovação demora muito mais e não tem cosmético que vai fazer isso voltar. Geralmente, photoaging vai ser tratado ou com laser, ou com procedimento, ou então com ácido retinóico em concentrações altas, dependendo do processo de fotoenvelhecimento. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha e comenta, dá um hype aqui, manda para tuas amigas, faz chegar aí na Carol. E quando vocês verem essas coisas, gente, me manda, porque eu adoro fazer conteúdo com relação a coisa que vocês mandam assim, que eu acho bem bacana, tá bom? Mas tenta tirar uma foto melhor depois, tá? Porque essa foto foi bem estranha. A hora que eu abri no meu inbox, eu falei, gente, o que estão me mandando aqui? Tá bom? Um beijo.